Voltamos em 1 minuto com mais vôlei. Porto Alegre contra a Argentina, a seleção brasileira de vôlei masculino começa a preparação para o Mundial. E desta vez com um forte reforço, a informática. A seleção brasileira de vôlei masculino tem agora um integrante a mais, além dos jogadores e da comissão técnica. E não é homem. É esta mulher, Sandra Caldeira, professora de estatística. Enquanto a seleção sua na quadra, ela se senta diariamente no banco, atenta a todos os movimentos de cada um dos jogadores. Nas suas planilhas, ela anota os erros e acertos de cada um, enumerando 48 informações que vão desde vários tipos de saques, passam pela defesa, bloqueio e recepção e vão até as várias opções de ataque, com 4 classificações de aproveitamento: muito bom, bom, regular e insuficiente. Depois dos treinos, as anotações de Sandra saem da quadra e percorrem um longo caminho, até aqui, na sala do CPD, Centro de Processamento de Dados da Fundação Santo André, onde o barulho das cortadas é substituído pelo suave ruído dos computadores. Neste mini-computador são lançados todos os números levantados nos treinos e jogos, num trabalho pioneiro de utilização da informática no esporte. O ideal seria nós termos o computador na quadra, durante um jogo, onde nós poderíamos até, devido a esse acesso imediato, alterar, às vezes, sistemas até táticos de jogo. A experiência que a gente tem tomado nota é que a União Soviética e os Estados Unidos têm usado esse esquema e tem dado muito certo. Mas é novamente na quadra, em treinos e jogos, que todo esse trabalho mostra realmente a sua importância. Todos os dias o técnico Brunoro recebe uma planilha como esta, e aqui ele vê transformado em números precisos o desempenho de cada jogador. Com base nesses números, ele pode fazer um planejamento muito mais objetivo dos treinos, dando maior ênfase aos fundamentos que apresentarem um menor aproveitamento. Veja um exemplo. Em 2 semanas de trabalho, as estatísticas já podem mostrar os seguintes números. O aproveitamento da equipe em saques, ataque e recepção está em torno de 90%. Mas o bloqueio e a defesa não chegam a 50%. Por exemplo, saque. Às vezes a gente dá um número igual de saque para uma determinada zona e o jogador tem dificuldade numa outra zona. Então a gente já traduz aqui do computador, já joga para ele a dificuldade e faz um treinamento mais objetivo. A gente só espera que no ano 2000 a gente tenha um computador jogando do nosso lado para dar uma força maior ainda. Qual o número de camisa que o computador vai ganhar na seleção? Bom, atualmente ele é o 16º e no Mundial ele é o 13º. Quando você for votar no dia 3 de outubro de 2024, para vereador, para prefeito, você vai fazer o voto eletrônico. Antigamente era na base de fichas, você anotava papel, cédulas, né? Cédulas. Como é que tudo isso começou? Hoje nós vamos tentar dar a resposta no Memória na TV, recebendo o professor Orlando Daldegran Júnior, mais conhecido como Badaró. Badaró, seja bem-vindo. Obrigado, Ademir. Você vai contar uma história que não pode se perder. A gente pode dizer que, de certa forma, o voto eletrônico começa em Mauá, começa em Santo André? Ele começou efetivamente em Santo André. Vamos pensar que você está dando uma aula lá. O professor Badaró é professor de informática na Fundação Santo André. Você está diante dos seus alunos. Eu queria que você reconstituísse essa história demais, num momento importante da política brasileira, quando nós vamos renovar as prefeituras e as câmaras municipais. Legal. Então, começou com o voleibol, né? Então, a gente gostava muito de voleibol, praticava voleibol. Eu era atleta da cidade de Mauá, apesar de ser de Santo André, eu era atleta da cidade de Mauá. E aí, como professor, estudei informática, trabalhei antes de estudar informática na fundação e se tornar professor de informática. Trabalhei na General Electric, onde eu tive o primeiro contato com mainframe, quando fui operador de mainframe. Aí
começou a juntar as paixões, né? Informática, voleibol. Isso daí foi desenrolando até chegar aí na década de 80, onde começa a haver aquela revolução mundial com os microcomputadores lá, com Steve Jobs, com Bill Gates lá nos Estados Unidos, e aí contra a IBM, né, que era a poderosa IBM dos mainframes, e aí nós começamos a ver, o esporte, ele tinha só lá o locutor, muito ali um comentarista, e vimos também que a imprensa escrita nos Estados Unidos publicava muita parte de estatística dos esportes americanos. A gente falou, por que a gente não pega e monta a estatística do voleibol e já usar essa estatística informatizada? E veja, não tínhamos computador, não tínhamos internet, a gente usava tudo no mainframe, a gente pegava as planilhas lá, fazia os lançamentos, os scouts, né, as contagens na planilha, tabulava tudo e mandava para o técnico da seleção brasileira, que abraçou o nosso projeto na época. Isso você estava... No começo era só ir na fundação e lá em Mauá. Isso, como voleibol, sim. Aí, como é que o técnico da seleção brasileira de vôlei, o grande José Carlos Brunoro, andreense, família muito antiga aqui de Santo André, como é que ele descobre que tinha um professor na Fundação Santo André, na terra dele, que estava pensando nessa sistematização? Então, a gente tinha uma professora que também gostava de voleibol, que trabalhava comigo, a professora Sandra Caldeira. Ela era professora de estatística e ela viu esse projeto, a gente conversando sobre esse projeto. Ela falou, eu conheço o José Carlos Brunoro, vou apresentar esse seu projeto para ele e vamos ver o que ele acha. Ele se encantou com o projeto, ele como técnico da seleção se encantou com o projeto, começou a utilizar o nosso sistema de scout e estatística e falou, ele tem o depoimento dele, né, falando que no futuro, quando puder usar um microcomputador dentro de uma quadra, a gente vai estar revolucionando lá o esporte nacional, né? Então, de repente, numa partida você sabia quantas cortadas, quantas não sei o quê. Tudo. O locutor passava a receber, o repórter, essas informações. Já numa segunda, eu diria temporada assim, aí sim começou a vir para a imprensa. A princípio, quando nós montamos, foi só para a seleção brasileira. Então, só a seleção brasileira que tinha esse feedback do que ele precisava aplicar nos treinos para fazer as correções, principalmente táticas, técnicas, de fundamentos. Era a partir daí que foi. Depois, a Federação Internacional de Voleibol, sabedora disso, aí nos contratou para poder dar esse tipo de informação para a imprensa. Então, esse material só foi para a imprensa depois num segundo estágio, né? Não foi naquele primeiro estágio que a gente estava ali junto com o Brunoro. Foi um processo, exato. Então hoje a gente está escutando lá o jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Aí, de repente, vem lá o locutor e fala, foram tantos escanteios, tantos impedimentos. Isso começa aqui em Santo André. Começou aqui em Santo André. Começou na fundação com a gente. Isso não existia. Então, naqueles jogos que você fazia contra Montanaro, o William, que você levava muita cortada lá em Mauá, a cortada que você deu foi passar essa questão da informática. Eles têm consciência disso, os jogadores? Não, acho que não. Acho que não consegue associar aquele atleta daquela época com a pessoa lá que depois desenvolveu esse tipo como diria, o sistema de informática com o scout, porque então, e fez tanto sucesso isso, que eu comecei a dar aula em escolas de educação física, de informática no esporte, para os outros tipos de modalidade, para as outras modalidades também poderem ter esse tipo de referência, né, de feedback para técnicos e atletas, né? Aí um jovem juiz eleitoral, né? Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, juiz eleitoral da Zona Mãe 156, Santo André, cabeça boa,
como é que eu preciso ver quem é esse Badaró aí? Ele foi te procurar? Aí ele mandou o assessor dele me procurar. Aí, Chegou um carro preto lá? Exatamente. Você uma já viatura, né? A viatura. Aí ele pediu para que eu marcasse uma reunião comigo, que ele queria expor lá o que ele pensava de eleição, o que eu podia ajudar em relação ao processo eleitoral. A princípio de apuração. A princípio de apuração. Porque eu lembro, viu, Badaró, eu estava comentando com você. As eleições, aquele dia você faz uma matéria e quem ganhou, quem não ganhou, aí tinha apuração. Nos ginásios locais, né? Sim, na garagem municipal. Na garagem né? municipal. Ia lá na garagem municipal, montava aquelas mesonas para fazer lá a apuração, a contagem dos votos. Os fiscais de cada partido. Ficava tudo ali em volta. E cédula. E depois pegava esses dados, né? Esses dados que depois já contados, aí a gente tabulava, mandava já no computador, fazia a tabulação disso, e aí já fazia toda a parte de contagem, divisão de cadeiras para os vereadores, né? Porque tem um processo Às vezes demorava uma semana, 10 dias. Para saber efetivamente o novo prefeito de Santo André que vai tomar posse no ano que vem, né? E da primeira vez que a gente fez, a gente já demorou 48 horas. Eu cheguei a fazer plantão na Assembleia, no Tribunal Regional em São Paulo, eleitoral. Quando era as eleições de deputado, senador, né? Sim. E ia todo dia para lá e saiu, né? Mas o nosso resultado aqui mesmo, depois que nós fizemos a primeira foi municipal, depois nós começamos a fazer estadual, a parte de apuração de Santo André era a primeira que chegava no TRE. A primeira que chegava era o resultado de Santo André. Isso chamou atenção. De todo, não só dos políticos, dos juízes eleitorais, como também do TSE, né? O TSE cresceu os olhos e falou, opa, o que está acontecendo em Santo André? Porque Santo André já era uma cidade, né, seus 500 mil habitantes. Acho que tinha até mais, viu, Ademir? Acho que tinha até mais. Eleitores pode ser que tivessem nessa faixa, né? Mas de habitantes, acho que a gente já estava na... Rio Grande da Serra lá com um pouquinho demorou. Não saía resultado. Não saía resultado. E Diadema, no país todo. Um pouquinho maior, o país todo. Mesmo com um número pequeno de habitantes, não saiu o resultado na velocidade que a gente tinha com quase 700 mil habitantes, né? Aí o Diário do Grande ABC, no dia 28 de setembro de 1996, olha, 10 anos depois daquelas primeiras experiências, né? Eleições 96. Voto eletrônico revoluciona eleição. Aí foi o início do TSE entrando nesse circuito de apuração eletrônica. Só que aí ele já entrava com a votação também. Além da apuração, a votação eletrônica também passava a ser através de urna eletrônica. E um dado interessante, essa primeira vez que a urna eletrônica foi implementada, ela tinha impressora, o voto era impresso. Então, que hoje se discute isso, hoje né? se discute bastante. Sabe? Quem é contra o voto eletrônico fala, eu quero ver impresso. Na época, do lado da urna eletrônica, tinha uma impressora matricial, aquelas impressoras de agulha, e a hora que você votava, ele imprimia e o voto caía dentro da urna lá, já com aquilo que você votava. Então, por que descartaram? Porque ninguém usava esses votos, nunca foi feita auditoria nesses votos e, além do custo, dava muito problema que essas impressoras matriciais enroscavam papel, então tinha que parar lá o processo na sessão para ver por que enroscou a impressora e tal. Aí, depois, se não me engano, no dia da terceira eleição em diante já não era descartaram. Já descartaram o voto impresso ali. Certo. E você lá na fundação, aí você estava lembrando também, todos os veículos de comunicação iam querer saber o que era isso, ia fazer matéria, isso tem uma série de reportagens a respeito. Isso, principalmente quando a gente começou com o voleibol e não existe. Então vamos lá, não existia internet, não existia mídias sociais, nós tínhamos a mídia impressa e a televisão. Era a única as mídias que a gente tinha na época. Então eles ficavam em cima lá para o que vocês estão fazendo aqui, que está dando esse noticiário todo, o que os computadores estão fazendo com o esporte, o que esse negócio de vocês mudarem uma tática de jogo através de dados estatísticos que vocês
estão imputando nos computadores. E aí também começamos a criar bastante subsídios pro comentarista, pro locutor. Então, aí já naquela segunda fase que eu te falei, que a gente já começou a divulgar esse material para a imprensa, aí já todo mundo começou a produzir também, né? Sim. Eu acho que uma grande falha minha aí de não ter patenteado isso na época. Verdade, né? Porque se eu tivesse patenteado, eu hoje estava muito bem, meu. Eu estaria muito bem, porque ninguém fazia isso, nenhum esporte fazia isso. Você, desde o início, acreditava, claro. Sim, e aí me perguntavam, né? Você não vai patentear o software, tudo disso que vocês fazem? Falava, não, eu vou fazer um outro melhor, eu vou fazer... E fazia Naturalmente. uns softwares táticos, além de técnico. No início foi só técnico, depois uns que tinha a parte tática também, mas nunca pensei assim em ganhar dinheiro com isso, de falar, não, vou patentear, vou vender. Não, vou fazer porque eu gostava. Houve algum obstáculo dentro da universidade? Não, nenhum. Você sempre teve apoio para tocar Total. isso? De todos os presidentes da fundação, reitoria, sempre... Aí também ia o lado do Dr. Paulo, né? Principalmente na parte eleitoral. Ah, tá. O Dr. Paulo, independente de quem estava comandando as cidades. Na época a gente tinha lá, era PTB, PT, ficava alternando, né? O Brandão, o grupo do Brandão, o grupo do Celso, independente do grupo que estava comandando a cidade. O Dr. Paulo ia lá conversar com o prefeito conversava com o presidente da fundação, falava, ó, precisa liberar o Badaró para ele dar sequência nesse trabalho. História de vida, Badaró. Era bem legal. Ah, meu Deus do céu. Bem legal. Porque a fundação é interessante. O primeiro grande computador era uma coisa gigantesca. Foi trazida pelo... Quando a fundação deixa a Júlio de Mesquita como uma única faculdade, vai para o Sítio Tangará. Sítio Tangará. É adquirido um computador pelo prefeito Fioravante Zampol. Exato. Na época. E você sabe até o nome desse computador? Isso, era um Boros, um equipamento Boros americano, um modelo B500, que era na base de cartão perfurado na época, né? Tipo IBM, né? Tipo IBM. Concorrente, né? Concorrente direto da IBM. E hoje, onde a gente tem nossa biblioteca central, todo o espaço ali da biblioteca central é onde ficava esse equipamento, porque o equipamento era gigantesco. E esse equipamento, ele funcionou até quando, mais ou menos? Ele funcionou até meados da década de 70. Aí, no final da década de 70, a fundação adquiriu um equipamento japonês, um outro mainframe, chamado Fujitsu Facom, modelo 230-38S, lembro, trabalhei muito nele e ficou com esse equipamento por mais uns 10 anos, com esse mainframe por uns mais 10 anos. E até os dias atuais vai modernizando? Aí a gente passou por um equipamento CID, porque na época que a gente teve a evolução tecnológica aqui dentro, o Brasil tinha uma reserva de mercado, então a gente tinha que ter equipamento nacional, então nós compramos um equipamento CID, um mini computador CID, modelo 5801, e desse equipamento CID, depois aí começou a microinformática, tomou conta, os servidores e tal, e aí a fundação migrou já para essa parte de servidor de redes, e aí é o que a gente tem hoje, né? O servidor de redes, como servidor você na leciona nuvem. a informática, você está se atualizando até hoje. Sempre, não para de estudar. Não tem jeito, né? Não tem como. O ano que vem já vai mudar? Já vai, você tem que estar sempre... Essa tela vai ser diferente? Vai ser diferente. Né? Todo momento. Outro dia nós fomos lá na fundação, tem um estúdio de rádio e televisão. Sim, né? nós temos um estúdio lá para as gravações, tanto para a área de comunicação social, como também para a área de gravação de aulas, né? Então, as nossas aulas que são gravadas, é gravada nesse estúdio que você esteve lá. Então, As outras universidades da região, por exemplo, a Metodista chegou a ter não sei como é que está hoje, tinha lá um estúdio de TV, nós temos as universidades federais, elas têm acompanhado nessa área, ou você não... Não tenho acompanhado. Não tem? Não tenho acompanhado. Você não tem acompanhado? Não tenho acompanhado. Eu sei que a Metodista
praticamente fechou, né? Inclusive até o curso de jornalismo lá, que era o top da Metodista, Comunicação. né? Também não tem mais. E aí das outras hoje eu não tenho acompanhado, não. Tá certo. Orlando Daldegran Júnior Badaró. Conta a sua história de vida. Você é andrense? Sou. Nasceu Nasci em Santo André. Sou Quando do que você Parque nasceu? das Nações. Nasci em 22 de novembro de 59. 59. No Parque das Nações. Parque das Nações. Qual rua? Na Rua Inglaterra. Depois morei na Rua Suíça. Sim. E fiquei lá até fim da faculdade. Depois aí Estudou lá o curso primário lá? Estudei lá na Igreja do Bonfim. Na Igreja do Bonfim, agregada a ela, tinha o Colégio Estadual de Santo André. E eu estudei nesse Colégio Estadual de Santo André. Conheceu o Frei Diogo? Acho não lembro. Hoje de manhã ele estava aqui com a gente, falando do parque, com muita alegria também, que ele foi lá da Igreja do Bonfim. Então você estudou lá o curso primário, fez o tempo do ginásio ainda? Fiz ginásio. O colégio eu já fiz aqui no centro, no Pentágono. Pentágono. No Pentágono, que hoje, nesse local, se não me engano, está um McDonald's, mas era ali que era, na Dom Pedro II, que era o Instituto Pentágono de Ensino. Isso né? mesmo. Instituto Hoje está na Ramiro Coleoni. E hoje está na Ramiro Coleoni, exato. E aí foi fazer a universidade. Depois, aí, na sequência, já emendei na Fundação Santo André. Na Fundação Santo André? Já comecei a estudar lá e aí segui carreira lá. E os seus mestres que você destacaria? Putz, tem vários, né? Muitos. Nessa sua área técnica de informática. Tem o professor René Lopes, né? Que também é aqui andreense. O professor Vanderlei Tirapani. O professor Duvaldo Cacalano, que na área de matemática, professor Helenice, nós temos muitos aí, capaz até faltava. E algum contato com o Dr. Paulo? O Dr. Paulo teve recentemente na fundação, né? Fazia acho que uns mais de 20 anos que eu não ouvia. Bem mais de 20 anos que eu não ouvia. Nossa, foi bastante emocionante. E aí relembramos as histórias, tudo, foi bem legal. E aí ele deu uma aula magna lá para os nossos alunos de Direito, foi bem interessante. Legal. Hoje chega a eleição, quem perde fala que você quer recontar. Você acompanha isso? Acompanho, mas É possível ter falcatrua? Veja, eu vou te falar assim do sistema de segurança de quando a urna foi implantada. Porque agora eu não acompanhei mais, então ele teve evolução, é lógico, e junto com a evolução também, os hackers também vão evoluindo, né? Mas se você falar assim, Badaró, que dá para burlar? Eu te diria assim, Ademir, só lá na sessão eleitoral. A hora que fecha a sessão eleitoral, esquece. Não tem mais como. A hora que aquele voto sair dali, começa a transitar para o TRE ou para o TSE, não tem mais. Porque você saiu dali, você tem todos os totais de cada sessão. É só bater com o que chegou no TSE. Não tem como. Dentro da sessão, durante o pleito, pode haver. Mas se você tiver fiscal... Aí você pode, de repente, aqui uma... Né? É impossível. Né? É impossível. Mas fora... Então, mais uma vez, né? Eu estou pensando na época que a gente implementou. Então, aquele sistema de segurança garantia que só poderia ver ali durante o pleito. Fechou a sessão... Tanto que mais. Na época nunca se falou eu não lembro disso. Não. É uma coisa mais recente que se fala na recontagem e tal. Tanto é, Ademir, que o próprio PT e o PTB sempre fizeram um processamento paralelo com a gente para saber se nunca tivemos nada assim, porque batia exatamente 100% o que nós fazíamos com o que o PT fazia e o que o PTB fazia. Então, dois organismos, né? Seria um retrocesso voltar a cédulas. Não tem. Porque a cédula é muito, muito mais fácil de você manipular do que o voto eletrônico. Eu ouvi uma história, eu não vou falar, eu não tenho provas, né?
de que numa apuração, onde era voto em branco, alguém colocava lá e aí o prefeito ganhou assim, né? Quer dizer, era mais fácil de fazer. Muito mais fácil de manipular. Muito, muito. E eu acredito que esse descontento pelo voto eletrônico é que ele já não tem mais os votos de cabresto, tudo aquilo que você tinha antes. Na velha república era ainda mais flagrante. Né? Então tudo isso que você conseguia, como você falou, manipular naquela mesa de contagem de votos, hoje não tem mais, hoje né? Não é possível. Hoje fechou a urna, não tem mais. Fechou a sessão eleitoral. Se você tiver fiscalização em cada sessão eleitoral, acabou, não tem como. Hoje não no jornal não é mais necessário ensinar como se vota. Na época a gente tinha que fazer a artezinha, olha, tem que ser assim, aperta aqui, vota primeiro para esse. Fiz muito treinamento, fiz muito treinamento, isso principalmente quando foi começar a explicar para as pessoas que elas não iam votar mais em cédula, ia ter um painel lá onde ela tinha que digitar, ia ter que aparecer a foto do candidato dela ali. Nossa, foi bastante trabalho ali. Onde que você vai votar dia 3 de outubro? Eu voto na 156, eu voto aqui no Celso Gama. No Celso Gama? No Celso Gama. Que é o bairro, lá no Parque. Assunção, na Assunção. No bairro Assunção. Na Vila Assunção. Hoje eu moro aqui na Vila Assunção. O Celso Gama, perfeito. Ali na pracinha. Aí quando você chegar lá, você vai votar, né? Você vai apertar lá. É um cinema para você. Sem dúvida. Sem dúvida. A hora que você já entra na escola e começa a ver aquelas sessões eleitorais, você passa o filme, né? Porque a gente coordenava, era mais de 1.100 sessões, né? Então... Mais de 1.100 sessões eleitorais. Nesse suplemento de 96, tem a lista de todas as zonas, sessões. De todas as sessões, o endereço, né? E já a única coisa que tinha de papel era o jornal, não tinha... Era tudo... O Diário Online vai trazer apuração em tempo real. Em tempo real. Né? Por quê? Em 89, quando nós fizemos um plebiscito, não sei se você lembra que nós tivemos um plebiscito de monarquia e república. Sim, lembro. E nós fizemos... presidencialismo e monarquia, né? Isso. E aí nós fizemos o primeiro em tempo real. Então a gente começou já a divulgar lá nos monitores, aqueles monitores monocromáticos, né? Só verde, de tubo e tal, para as pessoas que estavam ali, principalmente a imprensa, a apuração em tempo real. Então a gente fazia já a apuração e todo mundo já via em tempo real ali. Então ali já foi também um start para aquilo que o Diário Online pensou em fazer aí em 96, porque é óbvio, aí ela já tinha o recurso que o TSE já disponibilizava para eles poderem fazer isso. O né? Diário está cobrindo bem tudo isso? Então, hoje eu saí muito da eleição, né? Mas naquela época, quando dessa novidade, época, né? Sim. Porque era rádio e jornal. Rádio e jornal. Né? O Rolando Marques lá, Oswaldo Lavrado correndo. Olha, já saiu o primeiro resultado aqui na garagem municipal, ou então lá no Volkswagen Clube, ou na garagem lá de São Caetano. Bem lembrado, lá fizemos lá também. Fizemos lá também. O Diário sempre esteve junto, né? O Diário sempre acompanhou direto com a gente. Então, acho que foi um dos veículos que mais vivenciou toda essa revolução que nós fizemos aí nessa época. Se você começar a resgatar lá as folhas de informática de 1986, dessa época para cá, vai ter um material riquíssimo ali do Diário do Grande ABC. Professor Badaró, a gente não tem consciência do que acontece na região, né? Não, a gente acompanha, vê, de repente, tem um assessor de imprensa lá da sua universidade. Olha, Ademir, tem lá o Badaró. Eu falei, é mesmo, né? Aí ele manda um material demais, viu? Obrigado. Viu? Tá aqui. Cadê o Marcos? Legal. Só tenho que agradecer. Ademir, disposição. Puxa vida, como aprendemos hoje. Se a matéria não sair legal, é culpa do repórter, porque o material é muito rico. Não, obrigado. E eu fico muito feliz em estar aqui com você, que eu te acompanho pela imprensa, te acompanhei agora pela primeira vez lá na Fundação com o Henrique, né? Que eu não conhecia você ali, eu conheci ali na entrevista com o Henrique, um prazer é meu. Tá certo.
Gente, Santo André, o ABC é pioneiro em muitas coisas. E também, olha, voto eletrônico revoluciona eleição. Era no século passado, já estamos no novo século. Semana que vem, uma nova descoberta. Acompanhe a gente. Muito obrigado.